Glória a Deus. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, bom dia para todos que estão aqui, né, nos ajudando na transmissão deste culto, nesta manhã tão abençoada. Bom dia para você que está em casa, nesse momento nos assistindo. Louvamos a Deus por uma manhã tão especial, né? Glória a Deus, uma manhã que a gente tem que se alegrar, se regozijar no Senhor, porque esse é o dia que Ele fez para as nossas vidas. Aleluia. Antes de eu entrar na palavra, eu gostaria, na verdade, de fazer mais uma oração. Eu gostaria que você, e onde você está, né, nos assistindo, que você abençoasse a minha vida e a sua vida neste momento, para que, né, eu seja um canal de Deus nesta manhã, pela misericórdia dEle, para tocar o teu coração, para trazer despertar, para trazer renovo, para trazer restituição, né, para trazer coisas tremendas que só Deus pode fazer em nossas vidas, amém? Que eu seja esse canal, e eu gostaria que você me abençoasse e abençoasse a tua vida neste momento, para que eu possa derramar e que você possa receber na totalidade, amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã, e eu te agradeço por essa manhã tão linda, por essa manhã tão especial. Eu me alegro e me regozijo, porque esse é um dia que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos presenteou. E aqui estamos para ministrar mais uma vez a Tua palavra. Nós temos a oportunidade, Senhor, que é uma alegria ministrar essa palavra de vida. Essa palavra, Senhor, que traz, Senhor, despertar, que traz cura, que traz restauração, que traz ressurreição naquilo que está morto dentro de nós. Pai, que traz vida. Pai, eu creio no poder da Tua palavra, Senhor, porque eu sou o resultado do poder da Tua palavra. Se estou aqui hoje, é pelo poder da Tua palavra. Pai, me usa, em nome de Jesus, nesta manhã, no poder do Teu Espírito Santo, para tocar corações, a começar do meu aqui neste altar, e tocar todos os corações que neste momento estão assistindo, nesse exato momento, e todos aqueles que vão assistir depois, Senhor. Pai, porque sabemos que não existe dimensão no mundo espiritual. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A Tua palavra, ela faz transformação tanto ontem como hoje, e fará transformação eternamente, porque a Tua palavra é Jesus Cristo, o verbo de Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Esse é o verbo de Deus, é a palavra. A palavra está desde o início, quando nós lemos Gênesis, Senhor, a palavra estava lá. O Espírito se movia sobre a terra, Senhor. Deus, e quando Tu liberou a palavra, quando Tu liberou o poder da palavra, que é o Teu Filho Jesus, tudo vem se tornar vida. Deus, onde houve o caos, onde estava o caos sobre a terra, a vida começou a ser gerada pelo poder da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha queimar os nossos corações, como já está queimando, Senhor, há semanas. Temos escutado tantos testemunhos, Senhor. Ó Deus, eu tenho sido ministrado por essa palavra. Pai querido, é um clamor e um grito dentro do meu coração. Pai, que haja mais sede, que haja mais fome por mais de Ti dentro de nós. Queremos mais da Tua presença, queremos conhecer mais o Teu coração. O meu coração anseia por conhecer mais a Ti, e a minha oração nesta manhã é que o nosso coração venha ansiar por mais de Ti, como a Tua palavra nos ensina, como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por Ti. Pai, que a nossa alma possa suspirar, possa anelar, possa Te buscar, Pai, desejar a Ti de uma forma ardente, Senhor. Que as coisas dessa vida se tornem tão supérfluas, Senhor, se tornam, Senhor, coisas tão secundárias. Ó Deus, que realmente possamos buscar a Ti de todo o nosso coração, como a Tua palavra também nos ensina. Busque a mim de todo o coração, busque o meu reino, busque a minha justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas em suas vidas. Pai,
quero, Senhor, em nome de Jesus, que isso seja um estilo de vida para mim e que seja um estilo de vida para a tua igreja, para a tua noiva nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações esta manhã, fala com nossas vidas, desperta-nos, Senhor. Se estamos dormindo, se estamos, Senhor, ó Deus, ainda, Senhor, ó Pai tão querido, ainda, Senhor, ó Pai, dormente, Senhor, de uma vida espiritual, nos desperta, que o teu Espírito Santo venha nos chacoalhar, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, mover, Senhor, ó Deus, remover tudo aquilo que precisa ser removido, e que Ele venha mover tudo aquilo que você tem movido em nossa vida, em nome de Jesus Cristo, como foi ministrado na semana passada, que as raízes muitas vezes se tornem tão violentas em nossas vidas, que elas venham destruindo estruturas, venham destruindo muros de separação, muros que muitas vezes impedem de um relacionamento maior com o Senhor, muros, Senhor, ó Deus, que sociedades têm levantado, muros, Senhor, ó Deus, que, ó Deus, este mundo tem levantado neste tempo. Pai, em nome de Jesus, que essas raízes sejam fortes, sejam poderosas, sejam violentas, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, destruir tudo aquilo que possa impedir a nossa vida de um relacionamento maior contigo. Esse é um clamor no meu coração, Pai, eu peço que esse clamor seja o clamor da tua igreja sobre a terra. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco nesta manhã pelo poder da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Eis-me aqui, usa-me pela tua misericórdia infinita e poderosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos ler o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, e Salmos 1, do 1 ao 3. Jeremias, o profeta Jeremias, nos ensina, através do poder do Espírito Santo, dizendo: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Você que está em casa, eu gostaria que você repetisse comigo nesse momento: em nome de Jesus, as minhas raízes vão se estender para os ribeiros. Profetize isso sobre a tua vida na sua casa. As minhas raízes vão se estender para os ribeiros. Aleluia. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar o fruto. Declare também aí na sua casa onde você está, que você não vai recear o calor. Em nome de Jesus, eu não vou recear o calor, eu não vou recear o dia mau. Aleluia. Declare também que você terá folhas verdes, você será saudável, a sua aparência será saudável, porque você bebe dessas águas. Declara nessa hora na sua vida que as suas folhas são verdes. Eu declaro a minha vida, as minhas folhas são verdes, a minha árvore é saudável, porque ela bebe das águas do Espírito. As raízes dela se estendem por ribeiro e não falta dessa água. Aleluia. Declare aí também onde você está, que os anos vão passar, que as tribulações vão vir, o dia mau vai acontecer, a pandemia está acontecendo, mas você não vai se afadigar. Você não vai se fatigar, você não vai se amedrontar, você não vai se cansar. Declare aí onde você está: eu não vou me cansar. Eu não vou me cansar. E eu vou permanecer dando frutos, porque eu estou bebendo das águas do Espírito. Eu vou dar frutos, frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de paciência, frutos de longanimidade, frutos de mansidão, frutos de domínio próprio. Eu vou dar frutos, para a glória do Senhor eu vou dar frutos. Aleluia. Como é feliz, em Salmos 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação. Declarei onde você está: eu tenho satisfação na lei do Senhor. Eu tenho alegria na lei do Senhor. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho gozo na lei do Senhor. Aleluia. E nessa lei, medita dia e noite. E é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Coloque a mão no seu coração e diz aí onde você está: tudo que eu faço prospera. Prospera porque eu estou em Cristo.
Prospera porque eu nasci de novo. Prospera porque hoje eu sou uma nova vida em Jesus. Prospera porque eu medito na palavra. Prospera porque eu tenho sede e fome da palavra. Prospera porque eu amo o Senhor. Prospera porque eu desejo a cada dia mais e mais de Deus. Prospera porque eu quero ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, queridos. E nós temos falado então nesses dias... Já faz 3 semanas, nós estamos entrando na 4ª semana, falando sobre o poder dessas raízes, falando, o que essas raízes podem fazer na nossa vida espiritual. Sabemos que todo o segredo de uma árvore são as raízes dela. Se ela não tiver raízes profundas, não haverá sustentação. E sem sustentação, essa árvore ela será abalada. Assim nós como cristãos, se nós não fomos sustentados pelo poder da palavra de Deus, nós seremos abalados também. Então nós precisamos ser sustentados pelo poder da palavra, precisamos se alimentar através dela, precisamos conhecer essa palavra, se aprofundar nessa palavra. E Jesus diz lá em João capítulo 8, que precisamos conhecer a verdade, e essa verdade ela nos liberta. Oséias também fala que o povo de Deus tem perecido, tem sofrido porque falta conhecimento. Eu vejo nesses dias que nós estamos vivendo sobre a terra, dias difíceis, sobre os 4 cantos da terra, não é só sobre o Brasil, mas sobre os 4 cantos da terra, tempo de pandemia, temos vivido dia mal. E aonde nós estamos nos baseando, aonde estamos nos firmando, aonde nós estamos nos sustentando. Temos falado sobre isso, temos sido confrontados nesse dia. Eu creio acima de tudo que essa pandemia, ela não vem só para mexer com o mundo, mas ela vem mexer principalmente com a igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Porque hoje nós percebemos muitas vezes a igreja, muitas vezes dormente, a igreja muitas vezes não sendo igreja na totalidade como ela deve ser. A noiva verdadeira de Cristo. E eu vejo esse tempo sobre a terra, Deus trazendo um despertar para a igreja. Acorda, igreja. Um despertar sobrenatural. E como Apocalipse mesmo diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está com os ouvidos abertos hoje para o Senhor, se você está buscando a Deus, você está buscando ouvir a Deus, você não será enganado nesse tempo, você não será levado por distrações, você não será levado por vozes estranhas, você não será levado pelas mídias, você não será levado por nada deste mundo. Por quê? Porque os seus ouvidos estão atentos ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nestes dias. E se você, meu amado, está ouvindo o Senhor nestes dias, você não está abalado. Como a própria palavra do Senhor nos diz, lá em Jeremias, no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Nós estamos vivendo um tempo de sequidão, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo onde vidas estão doentes, onde vidas estão perdendo o emprego, onde vidas estão passando com problemas financeiros. Estamos vivendo dias que estamos sendo afadigados, estamos vivendo tempos que muitas pessoas estão com medo, estão apavoradas. Estamos vivendo dias que estamos sendo afadigados. Aí a palavra do Senhor diz que se você está plantado, se você está com as suas raízes profundas no Senhor, esse dia não vai te afadigar. Esse tempo que estamos vivendo sobre a terra não é para nos afadigar, mas é para a gente ver que a palavra de Deus é real e verdadeira. É para ver realmente que os dias, as palavras que o Senhor declarou estão acontecendo em nossos dias. E nós que temos conhecimento da palavra de Deus, nós devemos louvar a Deus, porque a palavra está se cumprindo. Deus é verdadeiro, Deus é autêntico, a palavra está sendo realmente concluída em nossos dias. E eu digo que na verdade tudo isso que nós estamos vivendo é só o início. E a palavra nos diz que nós não podemos parar de dar frutos. Quando estamos plantados no Senhor, não vamos nos afadigar. Quando estamos plantados no Senhor, continuaremos dando frutos. E quais são os frutos que nós devemos dar? Não é somente frutos, como muitas pessoas ministram, pregam, como eu muitas vezes aprendi
lá atrás, há muitos anos da minha vida cristã, que eu via que fruto era ganhar vidas. Sim, é uma consequência, mas frutos do que a palavra nos exorta aqui, que nos ensina lá em Gálatas, no capítulo 5, ele fala o seguinte, que os frutos é o amor, precisamos amar. Realmente temos amado? Ou nós estamos nos escondendo nesse tempo? Estamos com alegria, estamos transbordando de alegria, estamos apavorados nesse tempo? Ou nosso semblante está triste nesse tempo? Porque a palavra do Senhor também nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. E se você permitir que a tristeza tome o teu coração nesse tempo, você se tornará fraco. As suas raízes se tornarão fracas. E aí o que acontece? Vem um vento forte, vem a chuva implacável e você será abalado. Não podemos ser abalados, nós devemos estar firmes em Cristo. Nossas raízes têm que estar profundas no Senhor, mas essas raízes só são aprofundadas com o relacionamento com a palavra, só é aprofundado com o relacionamento com o Senhor. Não existe um relacionamento, não existe uma vida sem relacionamento que vai resultar em intimidade com a palavra, que vai resultar em raízes profundas. É a mesma coisa, eu olho para um casamento, se a gente não criar um relacionamento com o seu esposo, com o seu cônjuge ali, no seu dia a dia, o que vai acontecer? Não vai ter raízes. Esse relacionamento será quebrado por falta de intimidade. Assim também é a nossa vida com o Senhor. E é tão lindo que a Bíblia nos ensina que nós somos a noiva de Cristo. E é tão lindo que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo está adornando essa noiva para a volta do noivo. Se você crê no arrebatamento, se você crê na vinda de Cristo, se você crê que um dia você estará com Ele, você precisa se preparar, você precisa se adornar, você precisa olhar áreas da sua vida que precisa ser transformada. E é tão lindo que a Bíblia fala sobre isso, que nós somos a noiva de Cristo. Então a Bíblia nos ensina que Jesus quer um relacionamento conosco. E nós precisamos ter esse relacionamento com Ele. Não é algo só unilateral. Muitas vezes esperamos só de Deus. Queridos, não. É dos dois lados. É Deus e eu e Deus. Precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. Volto a dizer, é como um relacionamento de um casal. Se um casal não se conversar, se um casal não tiver um relacionamento dia a dia ali, se eles não se conversar, o que vai acontecer com esse casamento? Esse casamento, ele está indo para o fracasso. E assim nós conseguimos ver a vida de muitos cristãos que não conseguem prosperar na sua vida. Por quê? Porque falta intimidade com a palavra, falta intimidade com Cristo, que é o autor da palavra. Falta intimidade com Ele, falta conhecer a Ele, falta ouvir a voz dEle. E se a gente não aprender a ouvir a voz de Cristo nesse tempo, nós vamos ao fracasso, nós vamos nos afadigar, nós seremos consumidos pelo calor, nós não vamos prosperar, nós não vamos dar os frutos. Volto a dizer, quais são os frutos? Não vamos conseguir amar o nosso próximo, não vamos conseguir nem amar a nós, porque a Bíblia diz que Jesus fala que eis que dou um novo mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo. Como nós podemos amar o próximo se nós não estamos conseguindo muitas vezes nem nos amar, nem nos valorizar? Então, queridos, são coisas muitas vezes tão simples, mas que temos falhado muitas vezes. Nós precisamos dar frutos, e os frutos que o Senhor pede são frutos realmente que vai demonstrar, que vai revelar o caráter de Cristo em nossa vida. Precisamos do fruto da alegria. Como precisamos ser alegres nesse tempo, regozijar nesse tempo, não ficar cabisbaixo, não ficar triste, apavorados, em pânicos. Não, a alegria do Senhor é a nossa força, e nós precisamos levantar nessa alegria. E eu quero falar um pouquinho sobre essa alegria nesse momento, que é onde a palavra nos ensina aqui. Quero voltar até nela, lá em Salmo 1, no versículo 2. Ao contrário, sua satisfação
sua alegria, seu gozo, seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Então, queridos, a nossa alegria tem que estar no Senhor. O que o dicionário Aurélio diz sobre a palavra satisfação? Sensação agradável de contentamento ou de alegria, normalmente relacionado à satisfação de um desejo, vontade ou necessidade, divertimento ou diversão. O que nós temos prazer em fazer? Eu tenho certeza que todo mundo tem um prazer, tem uma alegria de fazer algo. Talvez você tenha a alegria de cozinhar, você ama cozinhar, você tem assim algo, né? Você é apaixonado por área da cozinha. Talvez não, talvez você goste de algo diferente, talvez você goste de tocar. Estou vendo aqui, tem alguns músicos aqui. Talvez o seu prazer, a sua satisfação está no tocar. Talvez você tenha prazer, né? Em tantas coisas diferentes, né? Prazer muitas vezes, vamos dizer aí, no seu trabalho, talvez você tenha alegria no que você faz no seu trabalho, você tem prazer nele. Eu posso dizer porque eu vivi muitos anos na minha vida, eu tinha muito prazer naquilo que eu fazia, muita alegria e satisfação. Não saía empurrada da minha cama todas as manhãs para trabalhar, mas eu saía com muita alegria naquilo que eu fazia. O que nós temos alegria? Talvez você tenha alegria, talvez de ler um livro, você gosta muito de ler. Talvez você tenha alegria, prazer e satisfação, como nós falamos nesses dias atrás, de assistir Netflix, né? Você gosta de uns seriados, você gosta de sentar ali no sofá e assistir, você gosta de repetir um bom filme, né? Eu gosto de filme de ficção, né? Se você me convidar um dia para assistir filme, por favor, filme de ficção são os meus favoritos. Não me chama muitas vezes para assistir filme de terror, nem fale, né? Cristão nem deveria assistir, né? Filme muitas vezes, né, de muito sangue, não é comigo. Tirando cabeça do povo, não é comigo. O Merloto ama assistir esses filmes. Eu detesto esses filmes, eu nem assisto com ele. Ele senta aqui, vem aqui assistir, porque é estratégia de guerra. Ele está falando lá no fundo que como assim? É verdade. Ele fala assim, não é estratégia de guerra, é estratégia de guerra. Você tem que aprender como que eles guerreavam, que não sei o quê. Eu falei, não quero ver cabeça rolando, eu não quero ver sangue sendo derramado, não quero nada disso. Eu sou uma mente bem futurista. Eu sou uma coisa assim, né? Então, eu amo filme de ficção. Rosivaldo gosta de filme de ficção, ele gosta muito de filme romântico, né? Daqueles assim, bastante coração, né? Enfim, talvez você tenha satisfação em filmes. Enfim, qual é a satisfação da sua vida? Agora, a satisfação mais importante que nós devemos ter na nossa vida mesmo é no Senhor. Tudo isso é legal, tudo isso faz parte, mas isso tem que ser secundário em nossa vida. É aquilo que Jesus fala, busque o meu reino, busque a minha justiça e as demais coisas. Os filmes, a cozinha, né, tudo será as demais coisas. Talvez você goste de andar de bicicleta, estou lembrando aqui de algumas pessoas aqui na igreja que gostam de andar de bicicleta. É a segunda coisa. Mas o nosso prazer tem que estar no Senhor. E aqui neste lugar nós vamos crescer, nós vamos nos aprofundar. Aqui neste lugar seremos fortalecidos em Cristo. E uma coisa que nós precisamos despertar, que a nossa carne nunca vai se converter. Isso é uma frase que a apóstola Valnice sempre diz, e algo que eu sempre escutei desde quando eu vim para esse ministério, que a carne nunca ela vai se converter. A carne ela é malvada, a carne ela é cruel, a carne ela, na verdade, ela é, como diz assim, desobediente. Ela nunca vai desejar as coisas do reino de Deus. Nós precisamos dar uma ordem para a nossa carne. Olha só aqui em Gálatas 5, né, Paulo nos ensinando, versículo 17 em especial. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, queridos, nós precisamos ter uma dimensão que sempre haverá uma guerra entre o Espírito e a carne e o Espírito. Quem que vence? Aquele que você alimenta. Como você alimenta
o seu espírito com coisas espirituais. Quais são essas coisas espirituais? Palavra, intimidade com Deus, estar aqui quando você pode estar aqui nos nossos cultos. Não deixe de estar aqui. Eu posso ser prova viva de quantas vezes, muitas vezes eu não estava bem, meu coração estava pesado, meu coração estava ferido. Quantas vezes eu lembro, eu estava cansada fisicamente. Quantas vezes eu lembro, eu estava até doente fisicamente. Mas eu falava assim, não, eu vou estar na casa do Senhor. E eu vou ser sincero para vocês, chegou até cultos, muitas vezes eu até cochilar no culto. Mas pastora só cochilou no culto, cochilei sim. E não tenho vergonha de dizer. Cheguei a dormir em culto, de tanta canseira. Mas eu estava lá. Porque o meu corpo estava lá, né? Todo largado. Mas eu creio que no meu espírito eu estava recebendo. E eu não dava moleza para a minha carne. Sabe por que eu não dava moleza para a minha carne? Talvez alguns acham que talvez eu seja radical. Entenda como você quiser, tá bom? Se você acha que eu sou radical, respeito a sua opinião. Claro que hoje eu sou uma pessoa que eu tenho bastante empatia pelas pessoas, eu entendo bastante o lugar das pessoas. Não estou querendo dizer para você que você tem que vir nos cultos doentes, não é nada disso. Cada um é cada um. Eu sou assim. Eu sou muito intensa naquilo que eu faço. Eu sou muito intensa. Então eu não dou moleza para minha carne, eu não dou moleza para mim. Por quê? Porque eu lembro quando eu trabalhava na rede de cosméticos, eu trabalhava doente. Quantas manhãs eu levantava mal. Vocês têm uma ideia, nos últimos anos de trabalho, eu vivia com coristina na bolsa. Porque a minha imunidade era muito baixa. Eu não tinha tempo para descansar, uma vida muito acelerada, né? Não se alimentava direito. E você sabe que o estresse é um fator, né, que acaba baixando a nossa imunidade, deixando a gente mais frágil. E eu vivia com sintomas de resfriados. Meu nariz vivia com coriza, eu vivia espirrando, era nível de estresse muito grande, de cansaço. Mas toda a trajetória que eu vivi, no trabalho, que foram 21 anos de comércio, eu não me lembro de ter faltado do trabalho. Eu não me lembro de ter pego um atestado e ter faltado do trabalho. Eu sempre estava ali, doente. Isso é um absurdo, entenda como você quiser. Talvez hoje eu não faria mais isso. Com a maturidade que eu tenho hoje, eu não faria mais isso. Eu estou contando aqui um pouco de experiência para vocês. Talvez eu não faria mais isso hoje, nesse grau que eu fiz. Mas sempre eu fui muito intensa, né? E eu pensava assim, meu Deus, se eu sou intensa para os homens, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer de todo o coração, devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Eu falei assim, e eu pensava assim mesmo, é Bíblia isso, que nós devemos servir os nossos senhores como nós estivéssemos servindo a Deus. E muitas vezes, querido, nós queremos, é estranho, né? Muitas vezes nós damos mau testemunho no local de trabalho e envergonhamos o cristianismo. E uma coisa eu quero dizer, uma coisa que eu sempre busquei, nunca envergonhar o cristianismo. Então eu sempre fui muito intensa, não faltava do trabalho, sempre estava ali firme e forte, doente muitas vezes. Aí eu pensava, como? Eu dou tudo ali, né, para o meu trabalho, como é que eu posso faltar no meu culto? Como é que eu posso faltar na congregação? Como eu não posso estar com meus irmãos? Não, eu vou estar sim, eu vou lá. Quantas vezes, querido, com o coração doente, da alma, não estava bem, né? Vocês sabem muitas vezes sobre que nós passamos por uma crise no matrimônio. Quantas vezes nós saíamos de casa brigados e ia para o culto? Ai, pastora, verdade, nós saímos brigados e ia para o culto. Imagina, mas lá a gente se entendia, né? Dava o perdão, né? A gente conversava. Mas, querido, você imagina, se eu não vou para o culto, eu fico em casa, o que acontece? Tem uma velha frase que fala, né, que mente vazia é oficina do diabo, né? Imagine lá, né? O inferno trabalhando na sua cabeça, né? Colocando um monte de mentira dentro de você, você já está com a alma ferida, você está com a alma doente. Você imagina a situação? Não, tem que vir para o culto, querido. Brigou com o marido brigou com a esposa, vem para o culto. Vem para o culto. E se precisar, a gente lava a roupa suja no final do culto. Tá bom? Um conselho que eu dou para vocês aí, não fique em casa não. Não fique em casa remoendo coisas, não fique em casa trazendo amargura para o coração. Não fique em casa, venha para um lugar onde você vai ser abençoado.
Então, queridos, nós precisamos ter prazer de estar na casa do Senhor. Eu estou falando do quê? Então, tudo isso eu abri esse leque aqui imenso, né, contando dessa experiência de vida, né, para falar o que nós estamos alimentando. Se você alimenta o seu espírito se fortalecerá, mas se você alimenta a sua carne, também ela se fortalecerá. E a gente vê hoje dias onde muitas pessoas, né, alimentam muito a carne, estão fracas, estão doentes. Precisamos fortalecer espiritualmente. Amém? E eu quero trazer para vocês uma pessoa na Bíblia hoje. Eu sempre gosto de trazer uma pessoa, ilustrar uma pessoa que eu acredito que é até engraçado, é até interessante, que essa pessoa, ela até, né, uma pessoa que nunca frequentou uma igreja, uma pessoa muitas vezes que nunca leu a Bíblia, talvez nunca pegou a Bíblia, conhece dele. Acho que você já até sabe do que eu estou falando. De Davi. Davi é uma pessoa que foi tão extraordinário, e tem gente que gosta de malhar Davi, né? Eu não gosto de malhar Davi não, porque eu me identifico muito com esse cara, porque esse cara, ele errou muitas vezes, e eu também errei, e as misericórdias de Deus me alcançou, assim como ele também foi alcançado. E eu olho esse homem é uma referência para nós. E é interessante que muitas vezes uma pessoa nunca pisou o pé numa igreja, talvez uma pessoa nunca abriu a Bíblia, mas ela sabe quem é Davi. Ela ouviu talvez falar Davi. Ah, tá, Davi, da Bíblia, aquele que matou Golias. É tão interessante, né? Que até criancinhas sabem da história. E muitas vezes a criança ela nunca frequentou uma igreja. É quase impossível uma criança ou alguém não ter conhecido não se ouviu falar de Davi, principalmente o Davi que derrota um Golias. Então o que nós estamos falando? Nós estávamos falando sobre prazer, né? Eu abri aqui, trazendo esse momento do prazer, satisfação em Deus, satisfação nas coisas de Deus, satisfação no reino de Deus, né? E a gente vê que esse cara, ele tinha satisfação, e ele tinha satisfação, eu acho tão lindo em Davi, que ele tinha satisfação quando ele não tinha nada, quando ele era somente um menininho ruivo, né? Que a Bíblia até diz que ele era de boa aparência, ruivinho, menino, que teve aquele encontro, eu fico imaginando aquele encontro com o profeta Samuel. Gostaria que a gente abrisse a palavra, né? Lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, vamos abrir em primeiro livro de Samuel, 16. E aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse momento sobre esse homem que nos inspira. Eu não sei se inspira a tua vida, mas esse cara aqui, ele me inspira, gente. Esse cara aqui é um cara que ele me inspira muito. Primeiro livro de Samuel, 16. Segura um pouquinho aí que a gente já vai ler. Então eu vejo assim, Davi, aquele cara assim que ele amou a Deus de uma maneira assim inexplicável, né? Se a gente olhar para Davi, Davi foi o cara que mais escreveu salmos. Tem expressão maior de adoração, de gratidão, e que a gente olha uma pessoa derramando a alma, uma pessoa que adora a Deus, uma pessoa que mostra as suas fragilidades e que mostra o coração de Deus, do que Salmos. Salmos é tremendo, quando a gente começa a ler Salmos, né? E a gente sabe que Salmos foi escrito por maior parte por Davi. Então a gente vê que esse cara, ele conhecia muito o coração de Deus. E é tão lindo que Deus fala sobre isso, né? Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Gente, vamos pensar, né? Um homem segundo o coração. Aí a gente cai muitas vezes, né? Se a gente deixar a nossa alma falar, se a gente começar a pensar, né? Os nossos botões da cabeça aqui. Mas como, na mente lógica, como que Davi vai ser esse cara? Um cara que adulterou, um cara que matou, um cara que fez isso, que, gente, fez tanta coisa errada. Mas eu falo que ele era um cara que ele adorava a Deus de uma forma assim, inexplicável. Que a gente tem que aprender muito com ele. Então Davi, ele nos mostra 3 pontos que nós precisamos aprender para que as nossas raízes se aprofundem cada dia mais no Senhor,
né? E aí eu pedi para vocês abrir aí, né, no primeiro livro de Samuel 16, onde eu quero falar sobre o solo da intimidade, né? É um homem que, né, aprendeu a adorar a Deus na sua simplicidade, lá onde ele estava, né? Lá cuidando das ovelhinhas, né? Lá naquele rebanho, naquela simplicidade, ele estava lá, né? E eu acredito que ele devia estar com o seu instrumento lá tocando, né? Louvando a Deus, adorando a Deus. E eu via como Deus olhar para aquele rapazinho e falar assim: puxa, olha só, achei Davi, achei esse menino é um cara bom, esse menino vai ter jeito, esse menino eu vou poder usar esse menino. E é tão lindo que naquela pequenez de Davi, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. Ele relata, né, quando ele vai lá encontrar com Saul, que a gente sabe lá na batalha de Golias, não, eu lutei com, né, com leão, com urso, enfim. E ele fala ali claramente que Deus dá livramento para ele, Deus deu vitória para ele naquele momento. Ele reconhecia Deus em todo momento, né? Quem que era Davi ainda? Ninguém era. Porque ele é tão ninguém que nem o seu pai lembrou de chamar ele quando o profeta Samuel chegou na casa. Porque o profeta Samuel chegando na casa era como o presidente chegando na sua casa. Imagine alguém muito importante chegando na sua casa hoje, uma pessoa que representa. Samuel, literalmente, ele era o rei chegando na casa, porque naquela época não existia rei ainda, né? Depois que foi, né? Tinha Saul que tinha acabado de ser, né, nomeado pelo povo, mas é algo tudo muito recente, tanto que Samuel se sente rejeitado, porque ele era a pessoa mais importante de Israel. Então imagina Samuel chegando na tua casa. Aí Samuel chega na sua casa, né? Você é um menininho ali, né, ruivinho, e tá lá cuidando lá das ovelhinhas, cheirando, né, cocôzinho de ovelha, tudo sujinho. Aí eu vou chamar esse menino aqui não, o profeta vai sair correndo com ele. Não, deixa ele lá mesmo, vai deixar os filhos mais bonitão aqui, o Eliabe, né? Vamos deixar os meninos mais bonitão aqui, mais, né, pomposo. Então ele era um menino tão pequeno, tão insignificante em sua casa. Mas a gente vê como é lindo Deus trabalhando em toda a história. Então vamos ler aqui, né, olha só, aquela passagem tão linda, tão tremenda, que fala sobre, né, a chamada de Davi. Lá no primeiro livro de Samuel, 16, versículo 11 em especial. Nós vamos ler o 11, somente o 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Vamos continuar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Uau! Levante-se e unja-o. Então, queridos, precisamos ter esse solo da intimidade. E Davi nos ensina. Eu consigo ver o reflexo da vida de Davi nesse tempo que a Bíblia não descreve com exatidão, mas ele descreve depois em Salmos. Toda a sua experiência, toda a sua vida, né? Toda a sua experiência, sua intimidade com Deus. Então a gente consegue ver aqui esse menino que estava lá escondido no meio das ovelhas, no rebanho lá, estava lá escondidinho, aquele menino que amava a Deus e que estava lá colocando as suas raízes, estava aprofundando aquelas raízes, estava só começando. Imagine, Davi nem pensava, imagina ser rei, né? E aquele menino fedidinho de cocô de ovelha foi chamado para ser ungido e para ser o próximo rei de Israel. Então, queridos, a palavra de Deus diz que Deus pega as coisas mais loucas para confundir os sábios. E nós precisamos estar neste lugar de intimidade, como esse coração deste menino que Davi tinha. Esse lugar de intimidade, ser apaixonados por Deus, estar ali e fazendo de todo o coração as coisas para o reino de Deus. Um outro ponto que eu quero comentar na vida de Davi, que ele nos ensina muito, é sobre o solo do serviço. É um cara que serve.
E a gente vê essas marcas em Davi, mesmo sendo menino, ele está lá servindo e não está reclamando. A Bíblia não fala que ele reclama, a Bíblia fala que ele serve. E quando nós servimos o reino de Deus, as nossas raízes vão se aprofundando. Por quê? Porque nós servimos o reino de Deus. E muitas vezes nós ficamos olhando assim, não, eu não vou fazer para fulano, eu não vou fazer para ciclano, eu não gosto de Beltrano, fulano olhou assim torto para mim, porque não sei o quê. Queridos, para com isso, pare de mimimi. Nós vivemos uma geração de muito mimimi, e eu vou falar para vocês como pastora, eu estou por aqui com essa geração de mimimi. Estou por aqui. Para com essa geração de mimimi. Tudo que você tem que fazer, faça para o Senhor. Faça para Ele, porque você está plantando para a eternidade. E tudo que Davi fazia, ele fazia para o Senhor. Ele não fazia porque os irmãos gostavam dele, porque na verdade a Bíblia deixa bem claro que os irmãos não gostavam dele. Ele não fazia por causa do pai, que a Bíblia também é bem claro que o pai nem honra ele, porque nem chama ele quando Samuel chega na casa. O pai não honra a vida dele. Então ele era um cara que não era valorizado, mas ele não estava nem aí. Ele amava a Deus, e ele conhecia o Deus que ele amava. E nós precisamos conhecer o Deus que a gente ama. Quando você verdadeiramente conhecer Deus quem você ama, você vai parar de ouvir e pensar nos mimimi. Tá? Então, queridos, nós precisamos crescer nesse solo do serviço. E aqui eu quero levar vocês, ali no 18, 19, no mesmo, 17. Nós vamos voltar ali no 16, mas eu quero que a gente leia o 17. (17, 14 e 18) nós vamos ler agora. Davi era o caçula, os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao campamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O que Davi fazia? Davi apacentava as ovelhas de seu pai em Belém. E Davi, além de apacentar, olha só, fazer uma pequena observação aqui. Ele estava indo ao campamento de Saul. Olha só. Versículo 16. Durante os 40 dias, os filisteus aproximou-se de manhã e tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi. Jessé era o pai, Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Então aqui a gente vê claramente o serviço que Davi prestava. Era um menino e estava ali servindo a Deus. A Bíblia é bem clara dizer que ele ia no acampamento e que ele cuidava dos rebanhos. E tinha tempo para adorar a Deus. Tinha tempo para ter intimidade com Deus. Não tinha uma vida ociosa, não. Trabalhava e tinha tempo de intimidade com o Senhor. Então a gente vê claramente que Davi, a vida dele de serviço é uma vida, que foi aprofundando as raízes, porque é uma vida que ele via assim, no reino de Deus, servindo o reino de Deus. Porque quando você estava servindo o exército, ele não estava ali guerreando naquele momento, mas estava levando mantimento. Alguém tem que comer, não tem? Porque se não comer, não guerreia, certo? Os soldados ficam tudo fraquinho, certo? Os irmãos ficam tudo fraquinho, barriga vazia, perninha fraca. Então ele estava ali servindo. Ele estava servindo ali os irmãos dele. Ele estava servindo o reino de Deus. Ele estava servindo o pai dele. Serviços, queridos. Como precisamos servir? E servir, sim, fala de raízes que nos fortalecem em Deus. Mas esse serviço, volto a dizer, não me coloque esse serviço nos olhos das pessoas. Não me coloque esse serviço esperando expectativa nas pessoas. Porque você espera que as pessoas te agradeçam. Você espera que as pessoas passem a mão na sua cabeça. Você espera que as pessoas levantem, Uau! Não espere. Não espere gratidão. Você tem que esperar a gratidão que vem do alto. Porque Davi aqui, ele recebe a gratidão que vem do alto. Davi não espera a gratidão que vem de Jessé. Davi não espera a gratidão que vem dos irmãos. Não.
Davi espera de uma gratidão que vem do alto. E eu quero também que a gente agora volte lá no 16, que eu quero falar de um outro ponto sobre a vida de Davi, que nos inspira nesse serviço, que está lá em 16, 18 e 19. No capítulo 16, 18 e 19. É um outro ponto que Davi serve. Davi era um cara de serviço. Davi era um cara que estava sempre pronto a servir. 18, 19 nos ensina o seguinte: um dos oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Interessante que Davi foi tocar para Saul quando Saul estava perturbado, estava encapetado, em outras palavras, né? Quando Davi sai do propósito de Deus, ele entra naquela zona de rebeldia, de desobediência, que a gente sabe muito bem. Ali ele começa a ser atormentado por demônios. E quando Davi tocava a harpa, aqueles demônios recuavam. Olha a autoridade que esse rapaz tinha. Então, quando a gente olha lá na frente, né, Davi como rei, mas vamos olhar lá atrás, quando ele era pequeno ainda. E essa intimidade, autoridade, foi conquistada onde? No lugar secreto. Foi conquistado lá quando ele estava lá com os rebanhos, lá cuidando das ovelhinhas. Ele foi conquistado naquele lugar que ele estava lá, né, dando comida. Ele estava levando as ovelhas, né, apacentando as ovelhas, levando as ovelhas para se alimentar, limpando a sujeira das ovelhas, limpando as feridas das ovelhas. Lá ele estava crescendo no Senhor. E a gente cresce no serviço. E muitas vezes a gente acha que não cresce no serviço. Nós crescemos sim no lugar secreto, mas também crescemos no serviço. E nós conseguimos ver aqui Davi crescendo no serviço com o Senhor. Que é lindo isso na vida dele. E é tão interessante que nesse momento aqui que Davi, ele é usado por Deus para tocar para o rei Saul, para que os demônios recuassem da vida de Saul, Davi já era ungido como rei. Caracas, como assim? Não, imagina, né? Talvez se fosse nós, vamos pensar aqui. Poxa, fui ungido por Samuel, né? Como presidente. Calma aí, eu vou servir Saul? Eu vou servir Saul? Não, calma aí, Saul tem que me servir agora. A nossa mente é assim. Nós somos assim. Mas Deus não trabalha assim. Temos ainda que, né, ralar muito. Temos ainda que carpir muito mato. E se bobear ainda sem ferramenta e sem enxada. Na mão. Eu lembro quando eu estava com situação difícil no trabalho, eu falava assim, meu Deus do céu, não é nem carpir com enxada, é carpir com a mão. Porque tem situação que a gente passa tão difícil que a gente não tem nem ferramenta. E duro quando a gente não tem ferramenta, atrasa mais ainda o processo. Mas é Deus que nos ensina, gente, sabe? Quando a gente rala, quando a gente está ali naquele desafio, Deus nos ensina. Então aqui eu vejo assim, por exemplo, puxa, Davi foi ungido. Tudo bem que ele não estava entendendo nada, eu acho ali, né? Porque a Bíblia não deixa explícito que Samuel foi lá e falou assim, você é o próximo rei de Israel. A Bíblia não está falando isso. Ele foi lá e ungiu. Tanto que Samuel, quando foi ungir Davi, fala que ele foi até assim, meio oculto, né? Que até Samuel falou assim, Deus, mas se souber que eu vou lá ungir, Saul vai, ó, né? Vai me matar. Né? Porque ele tinha essa autoridade. Se Saul quisesse matar Samuel, ele tinha autoridade, porque ele era rei. Claro que Deus não ia permitir, né? Tudo acontece na soberania de Deus. Mas, né? Mas a gente entende, né, pelos relatos, pelo ensino da Bíblia, que quando um profeta ia ungir alguém, opa, coloca sua barba de molho, porque alguma coisa está acontecendo de especial. Nenhum profeta ia ungir ninguém por acaso. Tinha um propósito. Então naquele dia Davi é ungido, Deus começa a trabalhar ali, a palavra de Deus é bem clara, dizer que o Espírito de Deus se apoderou sobre Davi. E ali começa uma revolução na vida de Davi. E mesmo assim, Davi não deixou de fazer o que ele fazia. Davi não deixou de ser Davi. E muitas vezes nós deixamos de ser nós. Quando recebemos alguma glorinha, quando recebemos uma promoçãozinha, quando recebemos um carguinho, né? Deixamos de ser nós. Não, agora eu sou líder, né?
sou líder, né? Agora eu sou o cara. Não, nós não podemos deixar de lembrar onde nós saímos, quem nós somos, a simplicidade. E Davi é um cara que demonstra simplicidade. E aqui eu quero fechar com vocês o solo da comunidade, que está lá no mesmo livro de Samuel, aí no primeiro livro de Samuel, só que nós vamos ver agora o 22. Quero que vocês vão para o capítulo 22 agora. Um cara, eu falo que Davi era o cara, que aonde ele estava, ele atraía as pessoas. Que ele tinha um coração apaixonado, acima de tudo, por Deus. E é isso que eu quero... Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque Davi é um exemplo para mim. A Bíblia fala, um homem segundo o coração de Deus. Se eu tenho que olhar para a Bíblia assim, e ver um cara que conheceu o coração de Deus, foi esse cara, foi Davi. E eu preciso aprender muito com ele. Eu sei que muitos profetas, muitos apóstolos ensinam muito, mas Davi é um cara que ensina o coração de Deus. É um cara que ele até quebra regras e não acontece nada com ele. Ele come o pão da propiciação, não acontece nada com ele. Ele é um cara que ele, né, coloca a arca ali, coloca só um véuzinho e Deus recebe adoração. É inexplicável. Tem coisas que Davi fez que foram inexplicáveis. Mas por quê? Porque ele era um homem que conhecia o coração de Deus. Um adorador nato. Um cara que conhecia intimidade com Deus. Um cara que quebrou regras até. Mas eu vou falar para vocês, é coisas assim que até a gente fala assim, uau, e aí? Vá conhecer o coração de Deus. Quando a gente realmente conheceu o coração de Deus de uma forma tremenda, da forma que Davi conheceu, muitas coisas nós vamos fazer que nem nós vamos acreditar. E é isso que eu anseio para a minha vida, eu anseio para a vida de vocês. Então aqui eu quero fechar com vocês esse ponto, no solo da comunidade. Primeiro livro de Samuel, no 22, do 1 ao 2, nós vamos ler 2 versículos somente. Davi fugia da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Ele se tornou o líder deles. Que gangue, né? Que equipe maravilhosa. Pessoa endividada e pessoa descontente. Imagina 400 homens amargurados, cheios de dívida, cheios de problema. A gente não consegue nem aguentar muitas vezes uma pessoa do nosso lado assim. Imagina 400. Ele era um cara que ele fez o que fez porque ele conhecia Deus. Ele fez porque suas raízes estavam profundas em Deus. Ele fez porque tinha intimidade com Deus. E a glória não é dele, a glória realmente é Deus. Mas ele buscou essa glória, ele buscou essa intimidade. E ele não buscou com interesses. E muitas vezes nós buscamos com interesse a Deus. Nós buscamos a Deus quando estamos com um problema. Nós buscamos a Deus quando estamos com enfermidade. Buscamos a Deus quando o nosso casamento está se quebrando. Buscamos a Deus quando estamos desempregados. Buscamos a Deus por interesse muitas vezes. Mas havia muito claro, em muitos momentos, salmos, que ele busca Deus porque ele ama Deus. Ele ama Deus, por isso que ele busca Deus. E nós precisamos que esse amor venha queimar os nossos corações. E precisamos ser pessoas assim, pessoas de serviço, pessoas que possamos atrair muitos ao nosso lado. E tanto que a Bíblia é tão linda em dizer, né? Quero pegar aqui para a gente até fechar mesmo, tá, né, que eu escrevi tantas coisas, e fala, né, que Jesus, né, ele vem da linhagem de Davi. Isso é muito lindo. Olha só em Lucas, no capítulo 1, 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Uau! É de arrebentar. É de arrebentar isso. Mas o cara, ele mereceu. Porque ele fez por merecer.
E Deus treinou ele. E não foi tão simples o treinamento de Davi. Foram por muitos anos Davi foi treinado. Davi foi treinado, Davi foi perseguido. Davi sofreu muito. Tanto que para ele chegar ao trono, demorou muitos anos para Davi se assentar ao trono. Mas ele foi fiel. Mas ele nunca trocou o lugar secreto. Ele nunca trocou a intimidade de Deus. Por nada, por coroa, por trono, por nada. Ele queria a Deus. Uma das demonstrações mais lindas que eu vejo de Davi, quando ele entra em Jerusalém trazendo a arca. Ele festeja, ele se alegra, trazendo a arca de Deus. Ele tinha prazer nas coisas do reino de Deus. E é assim que nós precisamos ser. Precisamos ter prazer nas coisas do reino de Deus. Nós precisamos ser exemplo. Quando a gente olha aqui o serviço, quando nós olhamos a questão desses homens que se aproximaram de Davi, lá na caverna de Adulão, homens endividados, homens, amargurados, eram homens que viam em Davi esperança, homens que viam em Davi aquilo que eles não tinham. Você tem algo que eu quero. Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo isso? Você tem algo que eu quero. Você tem algo que eu não tenho e eu quero. Será que as pessoas conseguem ver Jesus em nossas vidas? Desejar Jesus em nós? O que você tem que eu não tenho? O que eu vejo nesses caras é isso. Eu quero o que você tem e eu não tenho. Porque esses caras não iam seguir Davi. Eles foram seguir Davi e abraçaram estar junto com Davi, porque Davi tinha algo para oferecer. Davi tinha algo para oferecer, por quê? Porque ele estava no lugar secreto. Ele tinha intimidade com Deus. Isso é muito bem claro em relatar que quando ele tocava o instrumento dele, os demônios recuavam. Ele carregava a presença de Deus. E nós precisamos carregar a presença de Deus. Precisamos carregar a presença de Deus tão forte, querido. Quando você está lá no shopping passeando, se for necessário, uma pessoa que estiver endemoniada, precisa manifestar, manifesta. Nós precisamos dessa autoridade. Nós temos orado por isso. Que essa presença seja tão forte em nossa vida, que as pessoas venham sentir isso. Que as pessoas venham ser incomodadas. Nós precisamos disso. Então, que essa palavra fica como despertar para nós nessa manhã, nesse dia. Amém? Vamos orar. Não posso mais me estender, meu horário já deu. Amém. Pai, obrigada. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra tão bendita. Obrigado porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos exorta. A tua palavra nos leva, Senhor, de volta ao caminho. A tua palavra é um prumo para as nossas vidas. Quando a gente está querendo entortar, quando a parede, Senhor, não quer ficar certinha, o Senhor traz o prumo. E o prumo é a tua palavra. Pai, essa palavra tem que queimar em nossos corações. Nós precisamos dela. Nós precisamos, Pai, conhecer mais o coração de Cristo. Precisamos, Senhor, como Davi aqui nos ensina. Ó Deus, essa intimidade tão maravilhosa. Davi não estava preocupado com o reino. Davi não estava preocupado com os títulos. Davi não estava preocupado com a coroa. Davi estava preocupado em agradar o teu coração. O Senhor, quando ele declara lá no Salmo 51, Pai, um clamor de arrependimento, que ele clama ao Senhor para que o Senhor não tire dele o teu Espírito Santo. Davi sabia o peso que tinha a tua presença. Ele sabia que tua presença era tudo na vida dele. Não era o reino, não eram as pessoas que serviam a ele, era a tua presença que era tudo. Não tires de mim o teu Espírito Santo. Não tires de mim o teu Espírito Santo. Dai-me a alegria novamente da salvação. Sustém-me com um espírito reto, voluntário. Oh Deus, como precisamos aprender com este homem na Bíblia. Com este homem, Pai. Como precisamos. Pai, leva-nos a este lugar, nos ajuda. Espírito Santo, traz esse despertar em nossos corações. Espírito Santo, traz fome, traz sede por mais de Deus. Espírito Santo, desperta a tua igreja, a tua noiva. Desperta a minha vida, eu sou tua noiva, Jesus. Desperta a minha vida.
Eu quero, Pai, conhecer mais e mais o coração, o Teu coração. Eu quero conhecer mais o Teu reino. Acima de tudo, eu não quero somente fazer o reino, eu quero conhecer o reino de Deus. Pai, eu não quero colocar expectativa nas pessoas. Minhas expectativas estão em Ti. Está no Senhor, somente em Ti. Pai, obrigada, Pai, por cada vida que está nos assistindo nesse momento. Pai, que essa palavra seja levada, Senhor, em muitas casas. Que essa palavra venha invadir muitos lares. Pai, que essa palavra venha trazer cura, restauração. Porque aqui o que está sendo proclamado é a Tua palavra. É a Tua palavra. Aqui o que está sendo proclamado é experiências com a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Neste momento, meu querido, se é a primeira vez que você está ouvindo uma mensagem como essa, ou se você já ouviu em algum momento, e você hoje está fora dos caminhos do Senhor, você está longe de Cristo, você está fazendo aquilo que o seu coração está mandando, você tem se afastado do Senhor. Gostaria que nesse momento, se você está nessa situação, ou se você nunca conheceu, nunca ouviu uma palavra como essa, ou talvez até ouviu, mas seu coração naquele momento estava endurecido, mas hoje o seu coração se abre, e o seu coração está ardendo neste momento. Gostaria que você fizesse uma oração junto comigo, convidando a Cristo para entrar na tua vida, convidando a Cristo para fazer uma revolução na tua vida, convidando a Cristo para que você tenha essas raízes profundas, para que quando o dia mal acontecer, você não venha a ser abalado, para que você seja sustentado nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde existe um caos sobre a terra, nesse tempo onde há choro sobre a terra, mas você seja realmente sustentado pela palavra de Deus. Gostaria que você fizesse uma oração comigo neste momento. Senhor Jesus, eu reconheço que estou longe de Ti. Eu reconheço que o meu coração estava longe da Tua presença. Senhor Jesus, eu sou um pecador. Perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia da minha vida. Eu reconheço Jesus essa manhã como o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te peço. Amém. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo com a Tua igreja sobre a terra. Pai, que nós sejamos despertados a cada dia mais esses dias de desafios. Nesses dias, Senhor, que estamos vivendo, dias maus, mas que a Tua igreja se torne mais forte, que a Sua igreja entenda quem ela é em Jesus. Não somos fracos, nós somos fortes. Nós somos um povo forte em Deus. Pai, desperta-nos, 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 Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, um domingo abençoado. Eu declaro um domingo na direção do Teu Espírito Santo. Eu declaro uma semana, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo. Não uma semana na direção das mídias, das redes sociais, dos fake news. Não, Pai. Eu declaro uma semana na direção do Teu Espírito Santo. Uma semana onde nós vamos ouvir a Tua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nossos ouvidos estejam abertos ao que aquilo que os céus estão dizendo neste momento. Eu oro, Pai, para que a Tua igreja viva os Teus propósitos, para que a Tua igreja viva os Teus sonhos, e que possamos ser uma igreja militante, uma igreja que faça a diferença nesse tempo sobre a terra. E nós não vamos parar de dar frutos, nós vamos dar frutos no tempo certo, nas estações certas, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Aleluia, amém. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Todos que estão aí assistindo em casa. Um domingo glorioso para cada um de vocês. Amém. E não deixe de se aprofundar as suas raízes em Deus. Amém? Um beijo, amo a vida de vocês. Fiquem na paz.